Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel de Albuquerque e esse é o canal do Centro de Estudos, Avaliações e Perícias do Atlântico Sul. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre avaliação de bens, tá certo? A gente está fazendo aí uma série de vídeos, tá bom? Que a gente vai estar colocando toda semana um novo conteúdo sobre avaliação de bens, tá certo? Principalmente avaliação de imóveis, tá bom? E toda semana a gente vai estar colocando um conteúdo novo. Espero que você esteja acompanhando e que você goste aí dessa nossa lista de vídeos. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a principal norma, né? A norma da ABNT com relação à avaliação de bens, que é a NBR 14653. Então, se você está iniciando aí, né, nos estudos sobre avaliação de bens, é fundamental que você conheça essa norma, tá certo? Procure acessar a norma e ler, tá bom, na íntegra todas as partes da norma, né, principalmente aquelas que você vai utilizar com mais frequência, tá certo? Mas a norma da ABNT é o que rege hoje, né, no Brasil, a avaliação de bens, tá certo? Tanto a atuação profissional como as metodologias, tá bom? Como desenvolver um laudo de avaliação de bens. Então, tudo que a gente precisa saber, né, sobre isso, o básico, né, pelo menos as diretrizes, né, fundamentais, elas estão descritas lá na norma da ABNT, tá certo? Então, hoje, inclusive, a gente tem uma visão, né, um entendimento de que é fundamental a gente seguir essa norma, né, da ABNT, uma vez que ela é uma norma que já se encontra aí bem fundamentada, uma norma que tem uma visão realmente já integral, né, com bastante documentação e muita propriedade, né? Descreve muito bem as metodologias, tá certo? Então, como a gente tem uma norma bastante completa, é muito importante que a norma a ser seguida no Brasil seja a norma da ABNT, justamente por ser o órgão legal, né, que normatiza, mas também para que a gente não tenha divergências técnicas, tá certo? Divergências jurídicas, inclusive, tá bom, com relação à norma de avaliação de bens. Existem associações, né, o IBAP, por exemplo, publicava aí suas normas, tá certo? Que também deu uma grande contribuição para a atual NBR, né, que a gente tem, tá certo? Mas aí, hoje, como a gente já tem uma norma realmente bem robusta, então a gente precisa realmente seguir essa norma da ABNT, tá certo? Bom, além dessa questão aí da qualidade da norma, né, e do nível de evolução que a norma chegou, a gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, né, isso, que na sua seção 4 ele coloca aí sobre as práticas abusivas, né? Então a gente vai encontrar no artigo 39 que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, né, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada no Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, que é o CONMETRO. Então, essa legislação, né, ela assegura aí para a sociedade, né, e também para os profissionais que exercem essas atividades, uma qualidade na prestação de serviço e uma segurança para aquelas pessoas que estão recebendo o serviço, no caso o produto aí do laudo de avaliação de bens, né? Então, mas tem uma questão muito importante que eu queria deixar bem claro aqui, né, bem explícito, que o laudo de avaliação de bens que você coloca no mercado, você realmente está se responsabilizando por aquele valor de mercado que você está colocando ali. Então, se você elaborou um laudo de avaliação de bens que de alguma forma veio a prejudicar alguma pessoa ou alguma empresa ou aquela pessoa que você está oferecendo serviço ou outra pessoa, então você pode sim responder
administrativamente, criminalmente, tá certo? Na justiça. Então, por aquela opinião de mercado que você está colocando, tá bom? Que na verdade é mais do que uma opinião de mercado. Aquilo ali é um laudo de avaliação de bens. Então, principalmente num processo de perícia judicial, se alguma das partes for prejudicada, né, e se sentir lesada pelo laudo que você colocou ali no mercado, ou colocou dentro do processo, né, como perito do juízo, então você pode sim se responsabilizar por aquele dano que você causou a determinada pessoa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, tá bom? E por isso mesmo a gente precisa seguir a norma à risca, tá certo? Seguir as orientações que estão colocadas aí na NBR 14653. Então, vamos falar aí um pouco sobre a norma, né? A NBR 14653, ela se encontra dividida aí em 7 partes, né? A gente tem diversas atualizações dessa norma desde que ela foi editada pela primeira vez. Então, eu vou colocar aqui o nome de cada parte da avaliação, tá certo? E o ano em que ela foi atualizada, tá certo? Pelo menos até atualmente aí a gente está em 2022, né? Então, até o presente momento, o que a gente tem são essas 7 partes, né? A primeira parte, né, a parte 1 da NBR 14653, é aquela que trata sobre os procedimentos gerais. A última atualização dessa norma foi em 2019, tá certo? E essa parte da norma é justamente a que traz, como ela mesmo diz o nome, né, procedimentos gerais, mas é a descrição, né, as descrições iniciais sobre cada tipo de avaliação que a gente pode desenvolver, né, que a gente vai encontrar. Então, conceitos fundamentais, né, que a gente inclusive comentou um pouco sobre alguns conceitos fundamentais, né, nos últimos vídeos. Se você ainda não assistiu aí o primeiro e o segundo vídeo dessa série, tá bom? Eu vou colocar aqui no cardzinho e aí você pode assistir, tá bom? Depois. Inclusive, né, a gente comentou aí no vídeo anterior um pouco sobre os princípios da avaliação de bens. E alguns princípios, os principais princípios da avaliação de bens, eles se encontram na parte 1 da NBR 14653. E no vídeo que eu gravei aí anterior a esse, você também vai encontrar aí outros princípios que regem a avaliação de bens e que podem ser encontrados na literatura da engenharia de avaliações. Então, é muito importante, tá certo? Que a gente também tenha o conhecimento do que foi desenvolvido, né, pela literatura, pela experiência, né, ao longo dos anos aí, de grandes engenheiros, avaliadores, né, de bens. Bom, além dessa questão dos princípios fundamentais, né, a gente encontra aí conceitos fundamentais como o conceito de mercado, de valor de mercado, tá bom? Aquelas terminologias, né, que todas as normas trazem. E uma parte também muito importante, né, dessa norma, dessa parte da norma, né, da parte 1, é com relação à habilitação profissional daqueles que podem desenvolver o laudo de avaliação de bens, tá certo? Então a norma ela deixa muito, muito nítido, tá bom? Que é preciso aí ser um profissional habilitado legalmente, tá bom? E capacitado, tá bom? Inclusive a gente já fez alguns comentários sobre isso, né? Sobre a diferença entre você ser habilitado e ter a capacitação para desenvolver aquele trabalho, tá certo? Então realmente a pessoa não basta apenas ter a habilitação legal. Você precisa ter aí realmente uma capacitação, você precisa ter cursos, né? Você precisa desenvolver aí uma experiência, tá bom, de trabalho para poder alcançar aí uma expertise, né, no desenvolvimento de laudos de avaliação de bens. E aí a norma ela coloca justamente na bibliografia, né, ela pede para que você observe as legislações na bibliografia, né, dos itens de 1 a 5. E aí ela coloca alguns decretos, né, e leis federais que tratam sobre a questão da habilitação de alguns profissionais que são habilitados legalmente para desenvolver o laudo de avaliação de bens, tá certo? E aí existe uma polêmica grande, né, que é com relação à habilitação dos técnicos de edificações para desenvolver a avaliação de imóveis, né? Porque na lei federal que regulamenta o exercício dos técnicos, eles estão habilitados a desenvolver essa avaliação, tá certo? E na norma não aparece essa legislação.
Entretanto, o que se entende é realmente que precisa se observar a legislação, né, da profissão que ser habilitada. Então, uma vez havendo habilitação legal para que o profissional possa desenvolver aquelas atividades, nenhum profissional pode ser cerceado o seu direito, né, a exercer a sua profissão conforme está aí regulamentado, né? Se for uma profissão regulamentada, como é o caso dos técnicos industriais, precisa ser realmente garantido e obedecido à lei que regulamenta os profissionais. Lembrando, claro, que existe essa questão aí da habilitação e da capacitação, tá certo? Então não basta apenas você estar habilitado legalmente, você precisa ter uma capacitação para poder exercer aquela atividade. Outra questão muito importante que eu considero na NBR 14653 é com relação às avaliações complexas, né, que ele coloca aqui. Existem alguns tipos de avaliações que são realmente necessário você ter mais de um profissional, tá certo? Habilitado. Isso aí, profissionais de áreas diversas, né? Como é o caso aí da avaliação de empreendimentos, né? Ou de bens naturais, né? Avaliação de recursos naturais, tá certo? São alguns tipos de avaliações que são chamadas avaliações complexas, né? E que essas avaliações podem, sim, necessitar de mais de um especialista, né? Em cada determinada área. Então, a avaliação de empreendimentos, por exemplo, ela é muito praticada hoje no Brasil pelo pessoal da área de contabilidade, né? Existem também engenheiros que desenvolvem a avaliação de empreendimentos, mas principalmente quando a gente vai falar aí de cotas sociais ou de valuation, né? Enfim, é muito mais praticado, né, por administradores, economistas e principalmente o pessoal das ciências contábeis, né? Então, esse tipo de avaliação realmente ele requer aí mais de um profissional envolvido, né? Muitas vezes, por exemplo, se você tem uma empresa que ela tem entre os seus ativos, né, alguns imóveis, etc. Então você vai precisar avaliar aquele imóvel, né? Você vai precisar avaliar os investimentos da empresa, né? Você vai precisar analisar os DREs, os fluxos de caixa, né? Os balanços, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que seja necessário mais de um profissional para desenvolver um determinado trabalho de avaliação, tá certo? E com relação aos recursos naturais, a mesma coisa, né? Você fazer a avaliação tanto de danos ambientais como do valor de um recurso natural ou de uma propriedade que possui recursos naturais, né? E aí você vai precisar realmente aí ter uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, você pode precisar de geólogos, né? Se você tiver algum tipo de mineração, você ter aí uma equipe com geólogos, engenheiros florestais, gestores ambientais, todo esse tipo de profissional, né, que a gente precisa ter para poder chegar a um valor justo daquela avaliação, daquele bem, né? Então essas são algumas observações que a gente encontra na parte 1 da NBR 14653, mas é importante que você leia ela na íntegra, né? A parte 2, né, que é justamente a que a gente vai comentar mais aqui nessa lista de vídeos, né? A norma que trata aí da questão de imóveis urbanos, né? A parte da norma que fala sobre avaliação de imóveis urbanos. Então a gente vai ter aí um pouco sobre as principais metodologias que são utilizadas, né, para avaliar imóveis urbanos e as regras que a gente precisa seguir para desenvolver essas avaliações, tá certo? Então a gente vai tratar aí da questão da avaliação por método comparativo de dados de mercado, né, tanto por fatores como por inferência estatística. A gente vai encontrar aí a metodologia da renda, né, a questão dos métodos de avaliação por custos. Então, as várias metodologias que existem para avaliar imóveis urbanos. Bom, e aí a gente tem justamente essa diferenciação, né, dentro da norma. Então, para cada tipo de imóvel, a gente vai ter uma metodologia, né, uma forma de avaliar aquele bem. Então, realmente são áreas específicas, né, cada parte da norma, tá bom? E é muito importante a gente ter esse entendimento de que a gente não pode generalizar todos os tipos de bens, né?
Então a gente tem aí as outras 6 partes da norma, né, que é a parte 2, que trata da avaliação de imóveis urbanos, que é de 2011, a parte 3, que trata da avaliação de imóveis rurais, que é de 2019, né, também junto aí com a parte de procedimentos gerais, a gente já teve uma atualização. A parte 4, que nós comentamos agora, né, que é uma questão das avaliações complexas, que é a avaliação de empreendimentos, tá bom? Que é de 2002, né? Então, uma norma que ainda precisa de uma atualização e precisa realmente ter mais encorpada, né? É a parte 5, que é a avaliação de máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, tá? Porque é de 2006. Então, aí já é um tipo de avaliação que recai mais sobre o pessoal da engenharia mecânica, né? Então, o pessoal que trabalha mais com máquinas e equipamentos, tá certo? A parte 6, que também trata de avaliações complexas, né, que é de recursos naturais e ambientais, é uma norma de 2008. E a parte 7 de patrimônios históricos, que é de 2009. E eu considero também que é um tipo de avaliação complexa, tá certo? A maior parte dos patrimônios históricos, eles envolvem aí uma série de bens, né, que realmente a gente tem desde de bens tangíveis a bens intangíveis, né, associados aí muitas vezes a um patrimônio histórico, tá certo? Então, mesmo dentro de um imóvel, né, dentro de um prédio, por exemplo, que seja um prédio histórico, mas a gente pode encontrar ali dentro daquele prédio outros tipos de bens que estão associados à edificação, né, como obras de arte, quadros, esculturas, né? Então, vários tipos de bens que precisam sim de uma equipe multidisciplinar e uma avaliação com uma visão mais ampla, né? Não apenas de um único profissional, né? De um único ramo do conhecimento. Por fim, eu queria comentar um pouco aqui, né, que existe também a Comunidade Internacional de Avaliação de Bens, tá certo? Então a gente tem aí principalmente 3 grandes associações, né, internacionais. A gente tem a OPAV, que é a União Pan-Americana de Associações de Avaliações, né? Inclusive a OPAV é uma das associações, o IBAP, né, é associado ao OPAV, pelo menos da última vez que eu vi, espero que ainda seja. Também a gente tem o IVSC, né, que é International Valuation Standard Council, tá certo? Se eu não pronunciei corretamente, me perdoe. E tem o RICS, né, que é uma instituição da Inglaterra, tá certo? Que também trata aí da questão de avaliações. E essas associações internacionais são muito reconhecidas e para você obter um selo, né, ou um certificado de alguma dessas associações, realmente é preciso ter um trabalho muito bem desenvolvido, né? Existem uma série de regras para você conseguir aí alcançar essas certificações. Então é muito importante que você que deseja aí abrir um escritório de avaliação de bens ou trabalhar no ramo, conheça e saiba que existe essa perspectiva também de você ter uma certificação ou um selo de uma associação internacional, né? Para isso basta que você realmente desenvolva um bom trabalho e alcance aí as exigências que eles têm lá para cada caso, tá certo? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui rápido, tá bom? Para a gente falar um pouco sobre avaliação de bens. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Estudos, Avaliações e Perícias do Atlântico Sul, dá uma olhadinha nos links aqui na descrição, tá certo? Se você quiser aprender mais sobre avaliação de bens, então a gente também tem um link aqui sobre um curso, tá bom? Que a gente desenvolve periodicamente. E aí você pode clicar no link para saber se existe alguma turma aberta, tá bom? Alguma inscrição aberta no momento. E também seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. A gente tá pensando também em desenvolver um podcast, né? Então transferir esses vídeos aqui para um outro formato, né? Para que as pessoas que estão aí na correria, às vezes no carro, de um lado para o outro e acha melhor tá ouvindo, né? Num outro formato. Então eu queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Se inscreve no canal, tá certo? Ativa a sinalização, porque a gente tá postando conteúdo toda semana, tá bom? Então, se você quer realmente ter mais conteúdo, ter mais conhecimento sobre avaliação de bens, então se inscreve aqui no canal, tá certo?
A gente vai começar a trazer um conteúdo realmente mais aprofundado, né? Esse aqui foi o terceiro vídeo, né, de uma série de vários vídeos que a gente vai lançar aqui no canal, tá certo? Então, foram vídeos básicos, né, com informações básicas, mas que a gente vai começar aí a trazer um conteúdo mais aprofundado sobre avaliação de bens, tá certo? Então, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.